Gente, eu sou a Yasmin e o nosso trabalho, meu, da Aline e da Nicole, é sobre o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial e Urbano. Eu vou falar um pouquinho sobre cada tópico do nosso trabalho para o maior entendimento de todo mundo. A hipótese de incidência do IPTU. O foco da hipótese de incidência do IPTU é o Estado como fato jurídico e a relação de propriedade sobre o imóvel urbano. A gente pode dividir a hipótese de incidência em três aspectos. O aspecto temporal, que é o tempo para o nascimento da obrigação tributária, ou seja, no caso do IPTU, pela lei, é o dia 1º de janeiro. O aspecto espacial da hipótese de incidência, que é a circunstância de lugar para o surgimento do imposto, que no caso do IPTU é o imóvel localizado na zona urbana do município. E o aspecto material da hipótese de incidência, que é ser proprietário, ter o domínio útil ou a posse do bem imóvel, por natureza ou por acessão física, como é definido pela lei. O lançamento desse imposto. Como todo mundo sabe, o IPTU ele é um imposto anual, e anualmente é enviado aquele carnezinho, que vai para casa de todo mundo normalmente, para os contribuintes, que significa o lançamento desse imposto. Conforme os artigos 142 e 149 do CPM, por ser um imposto cobrado por lançamento de ofício, é responsabilidade do poder público liquidar essa obrigação, identificar o sujeito ativo, a ocorrência do fato gerador e o valor do imposto que se deve pagar. A revisão pode acontecer no caso de alguma mudança no imóvel, ou seja, se foi feita alguma reforma no imóvel sem fazer a atualização da ficha cadastral. Porém, se a autoridade administrativa que comete o erro, esse erro ele só pode ser corrigido no próximo exercício. O fato gerador do IPTU. O fato gerador é um conjunto de fatos que são descritos na lei que dão origem a essa obrigação tributária. Ou seja, no caso do IPTU, o fato gerador é a posse, a propriedade ou domínio útil do imóvel urbano. As alíquotas e bases de cálculo. A gente sabe que a alíquota é os valores que são utilizados para o cálculo desse tributo. E a base de cálculo é o valor venal do imóvel. Ou seja, quanto maior for a base de cálculo, a alíquota também será maior. A progressividade é basicamente o aumento das alíquotas de um determinado imposto. Os tributaristas, eles dividem a progressividade em fiscal e extrafiscal. A fiscal, ela se baseia na base de cálculo do imposto. Já na extrafiscal, o foco é atingir algum objeto social ou econômico. A competência desse imposto. A competência sobre propriedade predial e territorial urbana tem como base a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel por natureza, como já foi falado antes. A competência do IPTU é algo que não podemos transferir a outra pessoa, atribuindo a competência plena, salvo nas limitações impostas na Constituição Federal. Locação versus o IPTU. Portanto, para as autoridades fiscais, o responsável pelo pagamento do IPTU é sempre o dono do imóvel, o proprietário, e não a pessoa que aluga, Porém, pode ter uma cláusula no contrato de locação que faça essa responsabilidade para a pessoa que está alugando o imóvel. Se a pessoa assinar, se torna responsabilidade dela o pagamento do tributo. A posse versus a propriedade. A propriedade é um direito, diferente da posse, que é uma situação de fato. O IPTU versus o ITR. Como a gente já falou, o IPTU ele é o Imposto Predial e Territorial Urbano. E o ITR ele é o Imposto Territorial Rural, para imóveis rurais.
O IPTU ele é devido aos municípios e o ITR é devido à União. Normalmente, o IPTU é mais caro do que o ITR. Imposto predial versus territorial. Na legislação de 1934, havia uma distinção entre esses dois impostos. O imposto territorial urbano era para os terrenos e o imposto territorial predial urbano era para as áreas construídas. Com a Constituição de 1946, essa distinção passa a não existir mais, com o surgimento do IPTU, que junta esses dois tipos de impostos. A planta genérica. A planta genérica de valores, ela surgiu no Brasil, no estado de São Paulo, no ano de 1952. O objetivo da planta genérica é a definição do valor venal do imóvel, valor de mercado. Para considerar o valor venal do imóvel, considera-se também a localização, a topografia, fatores de limitações e também outros fatores. O cadastro imobiliário. Esse cadastro são basicamente arquivos digitais onde estão contidas as informações imobiliárias e imobiliárias do município inteiro. O cadastro faz com que o gestor municipal tenha o melhor conhecimento dos imóveis do município e das pessoas que residem neles também, possibilitando uma maior certeza na hora da tomada de decisões. É muito importante que o cadastro imobiliário ele esteja sempre atualizado, tá? A desapropriação. Desapropriação é a ação do poder público onde ele despeja da sua propriedade e ela passa a ser de sua posse. Pode-se considerar como objeto de desapropriação todo tipo de propriedade, ou seja, todo bem ou imóvel, sendo público ou privado. No caso, se o poder público precisar do teu imóvel para qualquer tipo de melhoria no município, pode ser desapropriado do teu imóvel. Estamos começando mais o Jornal Palhocense e o intuito do programa dessa semana é esclarecer dúvidas dos moradores da Palhoça sobre o IPTU. Todo mundo que tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou algum caso que aconteceu com vocês e não sabem como resolver, a gente vai ter um especialista deixando tudo explicadinho para vocês. Então, podem encaminhar um vídeo que a gente vai receber e esclarecer as dúvidas de vocês. Hoje, especificamente, a gente vai esclarecer o caso da moradora da Pedra Branca, a Gabriela, que ocorreu um caso de bitributação. Ela foi tributada pelo IPTU, que é o imposto urbano, devido aos municípios, e o ITR, que é o imposto territorial rural, que é devido à União. Ou seja, ela teve uma bitributação, A nossa especialista, a advogada Larissa, vai deixar tudo bem explicadinho para ela, legalmente, o que ela deve fazer, por que esse fator acontece, e a gente espera ajudar vocês com esse programa semanal. Oi, boa noite. Eu me chamo Gabriela, sou moradora da Palhoça, e a minha dúvida é que eu tenho um terreno localizado na Pedra Branca, só que eu uso desse terreno para fazer plantio de frutas, legumes e verduras. E há anos vem sendo cobrado o IPTU e o ITR, e até então eu achava que tudo certo. E eu descobri há pouco tempo que essa prática não deveria acontecer. Então a minha dúvida é o porquê que isso ocorre, e eu queria entender um pouco melhor sobre. Obrigada. Boa noite. O caso passado pela Gabriela é uma situação chamada de bitributação, sendo ela ilegal, e para quem não conhece o termo, ele se refere a quando dois entes federais, nesse caso o IPTU sendo devido ao município e o ITR sendo devido à União, tributam sobre o mesmo fato gerador, ou seja, sobre a mesma propriedade. Analisando a situação separadamente, o imóvel é localizado no bairro Pedra Branca, sendo então uma área urbana, devendo pelo artigo 32 da CTN incidir o IPTU,
mas pode sempre haver uma exceção, e nesse caso, ele se enquadra no artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 1966, que estabelece que estão sujeitos à incidência do ITR os imóveis situados na zona urbana, desde que comprovadamente sejam utilizados na exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, sendo este o caso que deve ter comprovação, que pode ser feita através de notas fiscais. Para resolver um caso de bitributação, tem duas opções. A primeira seria entrar com um mandato de segurança, que vai cessar imediatamente a cobrança indevida do IPTU, mas, nos casos como o da Gabriela, onde já foi pago esse valor, deve-se ingressar com uma ação ordinária, com pedido liminar, assim fazendo cessar a cobrança de IPTU e cobrar a devolução do valor que já foi pago, ao longo de todos os anos anteriores. Devo ressaltar que cada caso é um caso e o melhor a se fazer é procurar o advogado que vai verificar a situação dentro dos critérios exigidos pela lei. Obrigada e boa noite.